Cidade 5, Catarina, Ceará. Abrimos a nossa lista com um caso que chocou os demógrafos de todo o país após a divulgação do último censo do primeiro, o IBGE. Catarina, uma pequena cidade encravada no árido sertão dos Inhamuns, no estado do Ceará, registrou uma das quedas populacionais mais drásticas e assustadoras do Brasil moderno. Em pouco mais de uma década, a cidade perdeu quase 40% de todos os seus habitantes. Embora existam questões de reajustes de limites territoriais, a realidade nua e crua nas ruas de terra e nas fazendas da região é a de um abandono maciço, silencioso e doloroso. Viver em Catarina tornou-se um teste de sobrevivência contra a fúria da natureza e o esquecimento do Estado. O grande vilão aqui é a seca implacável. Sem indústrias e com um comércio minúsculo, e a vida das famílias dependia historicamente da agricultura de subsistência e da criação de pequenos rebanhos. Mas com anos seguidos de chuvas escassas, a terra rachou. Os poços artesianos secaram, as lavouras de milho e feijão viraram pó sob um sol de rachar, e o gado começou a morrer de sede. Sem água até mesmo para beber, dependendo eternamente da humilhação dos caminhões-pipa, os moradores simplesmente jogaram a toalha. A juventude não vê absolutamente nenhum futuro ali. A solução? Fazer as malas, trancar as portas de casas simples de alvenaria e taipa e comprar uma passagem de ônibus só de ida para as periferias de Fortaleza, São Paulo ou Rio de Janeiro. Catarina está, ano após ano, sangrando seus moradores e se transformando em um imenso e triste deserto populacional. Cidade 4, Caatiba, Bahia. Se Catarina sofre com o clima, de Caatiba, no sudoeste da Bahia, é o retrato perfeito e cruel do que acontece quando o capitalismo vira as costas para uma cidade inteira. Caatiba já viveu dias de glória, ostentando um verdadeiro boom econômico. A cidade havia se tornado um polo vibrante graças à instalação de filiais de gigantes fábricas de calçados como a Azaleia. Essas indústrias tiraram milhares de pessoas da pobreza, geraram empregos com carteira assinada, aqueceram o comércio local e fizeram a população sonhar com um futuro próspero. As pessoas compravam motos, construíam casas e planejavam a vida. No entanto, o sonho desmoronou com a mesma velocidade com que foi erguido. Por questões de custos, cortes de gastos e busca por isenções fiscais em outras regiões, as indústrias decidiram fechar suas portas em Caatiba de forma abrupta. O impacto foi o equivalente à explosão de uma bomba nuclear na economia local. Do dia para a noite, milhares de operários foram parar no olho da rua. Sem a principal fonte de renda, as padarias fecharam, os supermercados esvaziaram e o dinheiro simplesmente sumiu da cidade. Sem ter como alimentar os filhos ou pagar as contas, os moradores não tiveram outra alternativa. Uma fuga em massa. Famílias inteiras abandonaram suas casas recém-construídas e migraram em desespero para o sudeste ou sul do Brasil. Viver em Caatiba hoje é caminhar por ruas que ecoam o fantasma de uma prosperidade que foi arrancada das mãos dos trabalhadores. Cidade 3, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Engana-se quem pensa que o abandono atinge apenas as cidades isoladas no interior do Brasil. Os gigantes metropolitanos também estão expulsando seus moradores em um ritmo vertiginoso. São Gonçalo, a segunda cidade mais populosa do estado do Rio de Janeiro, protagonizou um dos maiores êxodos urbanos da história recente do país. No último censo, o município perdeu mais de 100 mil habitantes. Não é que as pessoas estejam apenas envelhecendo, elas estão literalmente fugindo. E o motivo é uma tempestade perfeita de caos urbano, violência extrema e o abandono crônico por parte do poder público ao longo de décadas. A vida do gonçalense tornou-se insustentável. A segurança pública entrou em colapso total, com bairros inteiros sendo disputados de forma sangrenta por facções criminosas e o avanço implacável das milícias. Viver sob a lei do silêncio, pagando taxas ilegais e com medo de balas perdidas não é vida. Além disso, a infraestrutura básica é precária, esgoto a céu aberto é rotina em muitos bairros e o trânsito para atravessar a ponte rumo à capital, onde estão a maioria dos empregos formais, é uma tortura diária que consome horas de vida. Diante desse cenário de guerra e esgotamento mental, a classe média e qualquer trabalhador que consiga juntar um dinheiro não pensam duas vezes. Vendem ou alugam seus imóveis a preço de banana e fogem desesperadamente para a vizinha Niterói, para a região dos lagos ou para a cidade de Maricá. São Gonçalo é um gigante que está encolhendo porque sua população não suporta mais o peso de viver no caos. Cidade 2. Eldorado do Sul, Rio Grande do Sul. No segundo lugar do nosso ranking, temos uma cidade que não está apenas sendo abandonada, ela foi fisicamente engolida. Eldorado do Sul, localizada na região metropolitana de Porto Alegre, tornou-se o epicentro de uma das maiores e mais traumáticas tragédias climáticas da história do Brasil, as enchentes de maio de 2024. Enquanto outras cidades gaúchas tiveram bairros alagados, Eldorado do Sul foi devastada de forma quase absoluta. Praticamente 100% da área urbana da cidade ficou debaixo de metros de águas escuras e barrentas do rio Jacuí e do lago Guaíba. O que se viu lá foi o apocalipse. Casas foram arrancadas de suas fundações, carros boiavam pelas ruas como brinquedos velhos, e todo o comércio local foi aniquilado. Milhares de pessoas perderam em questão de horas o que levaram a vida inteira para construir. Quando a água finalmente baixou, revelou um cenário de guerra, coberto por lama fétida e entulhos. O trauma psicológico gerado por essa catástrofe foi insuportável.
Diante da destruição total, da falta de perspectivas rápidas de reconstrução e principalmente do medo paralisante de que uma nova enchente engula tudo outra vez nos próximos anos, ocorreu um êxodo maciço. Muitos moradores simplesmente decidiram que é impossível continuar vivendo ali. Estão abandonando a cidade, doando o que sobrou de suas casas ou tentando vendê-las por qualquer valor, migrando para o litoral de Santa Catarina, para as montanhas da Serra Gaúcha ou para outros estados. Viver em Eldorado do Sul hoje exige uma coragem que a água levou embora. Cidade 1, Maceió, Alagoas. E na primeiríssima posição temos um caso que transcende qualquer crise econômica ou desastre natural comum. É o maior, mais absurdo e mais revoltante desastre socioambiental em área urbana em andamento no planeta Terra. Maceió, a belíssima capital de Alagoas, com suas praias paradisíacas e águas mornas, abriga em seu tecido urbano uma cicatriz aterrorizante provocada única e exclusivamente pela ganância humana. Devido a décadas de extração mineral predatória, irresponsável e profunda de salgema realizada pela empresa Braskem, o subsolo da cidade foi desestabilizado. O resultado? O chão simplesmente começou a afundar e a rachar sob os pés dos moradores. 5 bairros inteiros, históricos e tradicionais de Maceió, Pinheiro, Mutange, Bebedouro, Bom Parto e Farol, foram condenados à morte estrutural. Rachaduras monstruosas abriram-se no asfalto e as paredes das casas começaram a se partir ao meio. Sob o risco iminente de a terra se abrir e engolir tudo em um desabamento catastrófico, mais de 60 mil pessoas foram brutalmente arrancadas de suas casas, suas histórias e suas raízes. Elas foram forçadas a uma evacuação total. Hoje, ao caminhar por esses bairros, você entra em uma autêntica cidade fantasma, no meio de uma capital vibrante. São quilômetros e quilômetros de ruas desertas, casas com portas e janelas lacradas com tijolos para evitar saques, hospitais vazios e escolas mortas. O mato cresce pelas calçadas e o silêncio é sepulcral. É impossível viver lá porque a terra literalmente expulsou seus habitantes. Esses milhares de refugiados ambientais tiveram que recomeçar suas vidas nas periferias ou em outras cidades, carregando o trauma de ver seus bairros sendo apagados do mapa não por um terremoto natural, mas pelas máquinas de uma corporação. É um cenário distópico que torna Maceió o lar do maior abandono urbano da nossa história. Qual dessas histórias te deixou mais chocado? Você conhece alguém que teve que fugir da própria cidade por um desses motivos? Deixe nos comentários a sua opinião e de onde você está assistindo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais vídeos impactantes como este.